Oi, oi, galerinha. Estamos de volta para dar continuidade à revisão da parte de polígonos. Como eu falei na aula anterior, hoje a gente ia falar sobre as relações métricas dos polígonos regulares, né? Então vamos começar. Bom, as relações métricas, numa das aulas, né, a gente fez um resumão sobre todas as relações métricas dos polígonos regulares e colocou num quadrinho. Estão lembrados? Então eu trouxe esse quadrinho de novo para cá, onde a gente tem os três principais, que é o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono, e qualquer outro polígono regular. Só para lembrar, né? A gente fala desses três, que a gente diz que são mais especiais, né? Que é o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono, porque ele possui ângulos da tabelinha trigonométrica, que é 30, 45 e 60. Então, por isso que eles são mais fáceis da gente resolver, mais fáceis de lembrar, enfim. Já os outros polígonos, pentágono, octógono ou qualquer outro, né? Ele já tem uma formulinha separada, porque são ângulos não tão usuais, né? E aí, no caso, se aparecer qualquer exercício, é dado o valor do seno, do cosseno ou às vezes, né, da tangente desse ângulo, beleza? Bom, quais são os elementos que a gente aprende a calcular nas relações métricas dos polígonos regulares? É o apótema e o lado. Lembrando que esses polígonos estão sempre inscritos numa circunferência de raio R, né? E aí a gente escreve, né, as formulinhas todas em função do raio R da circunferência, que normalmente é dado. Normalmente. Ele pode dar apótema e pedir o lado, ou te dar o lado e pedir o raio e apótema, mas cada um tem a sua relação. Beleza, vamos lembrar como que a gente monta essa tabelinha aqui. Aqui é o polígono, né? E aqui são os elementos do polígono, né? Ó, apótema, lado, triângulo, quadrado, hexágono e polígono regular. Esses três primeiros, antes de mais nada, todos eles têm que ser escritos em função de R, né? Todos eles vão vir com a letrinha R escrita. Beleza. Lembrando que R é o raio da circunferência. Aí eu começo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Só a primeira fileira sobre 2. Põe raiz no 2 e no 3, né? Põe raiz no 3 e no 2. Hey! Pronto, achamos. Então, o apótema do triângulo equilátero é R sobre 2, do quadrado é R raiz de 2 sobre 2 e do hexágono é R raiz de 3 sobre 2. O lado é o contrário, né? É raiz de 3R, raiz de 2R e R, né? Porque o 1 não faz diferença na nossa continha. Não faz diferença a raiz estar na frente ou atrás, é exatamente a mesma coisa, tá bom? Já aqui no polígono regular, a formulinha dá um pouquinho mais de trabalho, né, gente? Infelizmente não tem jeito. Aqui o apótema é igual ao R cosseno de alfa sobre 2. Então, a gente tem que achar esse alfa. Esse alfa é o ângulo central do nosso polígono regular, tá? E aí, para a gente calcular aqui, a gente no apótema, a gente divide esse ângulo por 2, porque a gente sabe que o apótema, ele passa ali bem no meiozinho do triângulo formado, né, entre raio e lado, então é por isso que é dividido por 2. E aqui o ladinho é a formulinha da lei dos cossenos, né? L ao quadrado, só que aqui ele colocou num formato, vamos dizer assim, reduzido, né? Fatorado, que seria 2R's ao quadrado, 1 menos o cosseno de alfa. Do mesmo jeito, o alfa é o ângulo central. Aqui eu não divido por 2, nesse daqui eu já divido por 2. Eu não
eu já falei, quem assiste a minha aula com certeza sabe que eu falo isso, que eu não gosto de usar, principalmente aqui no polígono regular, essas fórmulas. Eu prefiro fazer o triângulo bonitinho separado e aplicar seno e cosseno ou tangente. Depende do que o exercício nos fornecer de dados, né? Porque nesse tipo de polígono, né, que se não for nenhum desses três, ele com certeza vai te dar este ângulo, né, o seno, cosseno ou tangente do ângulo que a gente vai utilizar normalmente. É muito difícil não ter, porque a gente não tem como saber de cor, né, o valor desses cossenos. Então não se preocupem. Quem quiser nem decorar essa formulinha não precisa, pode só aplicar seno, cosseno ou tangente. Normalmente é só seno e cosseno. A tangente é muito difícil mesmo de ser dado, né? Pode ser que apareça, mas eu acho bem difícil. Bom, quando a gente viu todas as relações métricas, a gente começou a fazer exercício para calcular o valor do apótema, o valor do lado, às vezes pedia perímetro e algumas vezes pedia a área de um polígono regular, né? E a gente viu que a fórmula da área de qualquer polígono regular, triângulo, equilátero, quadrado, hexágono, pentágono, octógono, qualquer um, é sempre semiperímetro vezes o apótema. Semiperímetro, metade do perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. A professora, não precisa ficar repetindo, a gente já sabe. Às vezes a professora repete mesmo, né? Porque é só para fixar mesmo na cabecinha de vocês. Então, a área é o famoso P vezes A. Lembrando que por que é simbolizado por P? Porque o perímetro é 2P. Então, metade dele, P. E o A é o apótema mesmo, que é o símbolozinho, que é a letrinha que a gente já usa, tá? Então, essa formulinha vale para todos os polígonos regulares. É claro que depois a gente viu que o triângulo, equilátero e o hexágono, quadrado a gente também já sabe qual é a fórmula dele, né? A gente consegue também achar a área dele só utilizando o lado, não precisando do apótema. Mas aí a gente viu isso em áreas de figuras planas, correto? E o outro assunto que a gente viu foi polígonos regulares agora circunscritos, porque esta tabelinha só serve para polígonos inscritos. Não esqueçam disso. Aqui é para polígonos inscritos, ok? Aí a gente usa essa tabelinha. Para polígonos circunscritos, não tem essa formulinha. O que existe é uma relação de proporcionalidade entre as apótemas e os lados. Então, se eu tenho do inscrito, eu consigo achar o do circunscrito e vice-versa. Se eu tenho do circunscrito, eu acho do inscrito. Bom, então o que acontece? O lado menor e o lado maior são proporcionais, claro, à apótema menor e à apótema maior. Lembrando que a apótema sempre forma um ângulo de 90 graus aqui, né, galera? Com um lado, tá? Assim como esse aqui também forma um ângulo de 90 graus, não pode esquecer, cai exatamente no meio, tá? Aí a gente faz a proporcionalidade. Sabendo o do inscrito, a gente acha o do circunscrito. Então, o ladinho menor está para o lado maior, assim como a apótema menor está para a apótema maior. Só que a gente percebe que a apótema maior, ela é também, já que ela bate aqui, ó, na circunferência, ela também é um raio da circunferência, né? Ó, se eu ligar aqui, ó, formando o ângulo de 90 graus com o grandão, ela é exatamente também o raio da nossa circunferência. Então, a gente troca esse valorzinho pelo raio, tá? E aí a equação fica o lar, que eu brinquei com vocês nas outras aulas. Eu usei o lar, né? Para ficar fácil de lembrar. Então, essa tabelinha, chegando na galerinha, já vira, deu um ok para vocês começarem, vira a prova, monta essa tabelinha aqui com 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Esses aqui é uma opção, se vocês quiserem. Eu prefiro fazer por seno e cosseno. Façam a área do polígono, que é semiperímetro vezes apótema, tá? Porque sabendo isso aqui, você consegue fazer esse outro. Não precisa decorar as outras fórmulas, né? De hexágono ou de triângulo.
e o lar, que é só para polígonos circunscritos. Não sei nem se vai ter questão na prova sobre isso, mas é bom a gente sempre saber essa relação, tá bom? Vamos fazer exercício, né? Vamos lá. Questão 13 da nossa listinha. Sabe-se que o lado de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio R mede 40 raiz de 2 centímetros. Nessas condições, determine o comprimento do raio da circunferência e a medida do apótema desse quadrado. A gente ainda pode pedir mais. Qual é o perímetro, qual é a área, né? Pode pedir falar sobre o circunscrito, né? A gente pode mexer um pouquinho mais aí nessa questão. Mas vamos lá. Ele fala que o lado mede 40 raiz de 2 centímetros. Então, se o lado, vou chamar de L4, lembram disso que a gente sempre coloca o númerozinho para identificar que é de um quadrado, né? Se for 6 de um hexágono e assim por diante, mede 40 raiz de 2 centímetros. Vamos treinar? Já que a gente está aqui fazendo revisão, qual seria o perímetro desse quadrado? O perímetro é 4L. 4L vai ser 4 vezes o 40. Raiz de 2, claro, né? Isso dá 160 raiz de 2 centímetros. Qual é a área de quadrado? A área de quadrado é fácil, L ao quadrado, né? Não preciso fazer semiperímetro vezes apótema. Então, seria o 40 raiz de 2 ao quadrado. Isso dá 40 ao quadrado é 1.600. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que a gente sabe que é 2. Então, é 3.200 centímetros quadrados. Joinha, achamos. Só para revisar, tá, galera? Vamos agora para o que ele está pedindo. O raio da circunferência. Bom, olha só. Para eu conseguir achar o raio da circunferência e o apótema, a gente precisa lembrar das relações métricas. Nós vimos agorinha, preenchemos a nossa tabelinha e a gente viu que o apótema, vou até botar a letra B aqui, né? O apótema era R raiz de 2 sobre 2 e o lado era R raiz de 2. Essas são as duas relações que a gente tem lá da nossa tabelinha, correto? Aqui ele deu, gente, o lado e não o raio. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Não é porque ele vai sempre dar o raio? Não. Pode ser que ele dê o raio, pode ser que ele dê o apótema, pode ser que ele dê o lado. Então, a gente tem que prestar muito, muito, muito atenção. Então, aqui, ó, ele deu o lado. Então, eu vou substituir esse valor no lugar do lado. Então, 40 raiz de 2 é igual a R raiz de 2. Vou passar o raiz de 2 para o outro lado, o que vai acontecer? Vai cancelar. Logo, o nosso raio é 40 centímetros. Achei o raio. Agora, eu vou para o apótema. O apótema vai ser R raiz de 2 sobre 2. Mas eu acabei de descobrir que o R é 40. Então, eu vou substituir 40 no lugar do nosso R, raiz de 2 sobre 2. Logo, o apótema é 20 raiz de 2 centímetros. Prontinho. Resolvemos. Moleza, 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 moleza. Moleza, muita moleza mesmo, né? Sabendo a formulinha, não tem onde errar. Não se esqueçam de montar essa tabelinha assim que chegar na prova. Pegou a prova? Professor, podem começar? Pega lá a parte branquinha, a parte do verso e já escreve essas relações, porque com certeza vai cair isso na nossa gente. Com certeza. Já é um bizu aí para vocês, não esqueçam de montar, aprender a montar a tabelinha, porque vai ter mais do que uma questão falando sobre isso daqui, tá bom? Vamos lá continuar. 15. Em uma circunferência de 50,24 centímetros de comprimento, está escrito um triângulo equilátero. Determine a medida do lado, o perímetro, o apótema e a área desse triângulo. Aí ele pediu para a gente usar esses valores aqui. Eu nem sei se lá no 13 tinha esses valores, mas eu tirei. Caso vocês queiram, se tem o raiz de 2, é só substituir, a gente já sabe como fazer, né? Então, vamos lá. Ele falou que a
circunferência tem este comprimento. A gente já fez um exercício que fala sobre isso, né? Comprimento da circunferência é 2πr. Então, eu vou começar o seguinte. O comprimento é 50,24. Nós sabemos que 2πr, que é a formulinha do comprimento, é 50,24. Com certeza vai cair um assim, galerinha. Então, o raio é 50,24 dividido pelo 2π. 2π é 2 vezes 3,14. Fazendo essa continha bonitinha, a gente acha 8 centímetros. Gente, não vai poder usar calculadora na E. Então, por favor, né? Façam as continhas bem bonitinho, direitinho, tá bom? Quer dizer, eu acho que não vai poder, né? Bem que poderia, que já facilitava um pouquinho a vida de vocês aí, né? Achei o raio. Professor, mas ele não pediu o raio? Não, ele pediu o lado. Mas para eu descobrir o lado do triângulo, eu preciso saber o raio, né? Afinal de contas, ele está inscrito nessa circunferência. O lado do triângulo, na nossa tabelinha linda lá, assim como o apótema também, né? As formulinhas do lado do apótema o apótema é R sobre 2 e o lado é R raiz de 3. Correto? Beleza, vou substituir, já que o meu raio é 8. Esse númerozinho bem bonitinho vem para cá, né? No lugar do R. 8 raiz de 3. Então, nosso lado mede 8 raiz de 3. Ah, ele quer que use 1,7. Beleza, então, nosso lado vai ser 8 vezes 1,7. Isso dá 13,6 centímetros. Pronto. Aqui, moleza esse, hein? 8 dividido por 2, 4 centímetros. E o perímetro do triângulo? Perímetro é a soma de todos os lados. 3 lados, já que ele é um triângulo equilátero. 3 lados, vou usar esse valor. 3 vezes 13,6. Isso dá 40. Então, o perímetro vai ser igual a 40,8 centímetros. Qual é a área do triângulo? Ai, não lembro a fórmula da área, professora. A gente viu, mas é muita fórmula para decorar. Mas a gente sabe que a área que é o mais fácil é o pá. Aí é fácil de lembrar, né? Não? Pá. A área pá é horrível, professora. 40,8 vezes o apótema, que é 4, que a gente já achou. Opa! Dividido por 2. Por que, professora, dividido por 2? Porque é o semiperímetro. Quase que eu errei, hein, gente? Tá vendo? Fui me empolgar com o pá e aí esqueci que esse P é metade do perímetro. Correto? Não esqueçam, gente, por favor. Então, 40,8 dividido por 2 vezes 4 dá... Aqui, se eu dividir por 2, dá 20,4 vezes 4. Logo, a área é 81,6 centímetros quadrados. Pronto, gente. Resolvido mais um exercício da nossa listinha. O 14 também é triângulo, eu deixo para vocês, tá? Mesma ideia aqui, bom? Então, a gente aqui usou circunferência e depois as formulinhas das relações métricas. E ainda falamos sobre área. Joinha, joinha, joinha. Vamos para o último exercício de hoje. Determine aproximadamente a área heptagonal da moeda de 25 centavos. Sabendo que sua circunferência tem um raio de 2 centímetros. Cosseno de 51 é 0,6. Aqui ele só deu um valor, hein? Ai, 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 professora. Vamos lá ver. É um heptágono. Heptágono tem 7 lados, então o nosso N é 7. Nós precisamos descobrir o seu ângulo central.
que é o que mesmo? 360 dividido por 7. Isso dá aproximadamente, porque não dá exato, 51 tarará. Então, a gente vai usar, já que ele fala aproximadamente, deu isso aqui, a gente vai usar os 51 graus. Gente, vocês têm que lembrar que todo polígono regular, aonde tem o centro aqui, a gente liga e forma esse triângulo lindo aqui, que é raio, raio, lado, tá? E quando eu puxo aqui, eu acho a apótema, tá? Então, a formulinha do lado, eu prefiro fazer por seno, cosseno, tangente, mas ele não deu, né? Ele só deu o cosseno de 51. Então, a gente vai ter que usar o do ângulo inteiro, tá? Então, desse ângulo inteiro aqui. Aí tem que ser a fórmula. Então, eu tenho certeza que vocês anotaram a formulinha. A formulinha diz o seguinte, que L ao quadrado é igual a 2R ao quadrado, que multiplica 1 menos o cosseno de alfa, certo? Que é este ângulo aqui. Então, a gente tem que L ao quadrado é igual a 2 vezes raio, olha lá, ó, um raio de 2 centímetros. Então, 2 ao quadrado, que multiplica 1, menos o cosseno do ângulo, que é de 51 graus. L ao quadrado é 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8, 1 menos 0,6. L ao quadrado é igual a 8 vezes 0,4, isso dá 3,2. Nosso lado vai ser a raiz de 3,2. 3,2, tirando a raiz, né? É 1,79. Vamos botar 1,8 aproximadamente? Aproximadamente 1,8. Tá, mas ele quer a área, professora. A área é o pá, que é semiperímetro vezes a apótema. Tá, o semiperímetro, o P, é metade do perímetro. Então, é 7 vezes 1,8 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 6,3. Também fazendo continha, ó. 18 dividido por 2 é 9, 9 vezes 7 é 63, 6,3, tá? Então, ó, esse realmente dá um pouquinho mais de trabalho, galerinha. Então, o polígono regular, ele tem essa característica de te dar um pouquinho mais de trabalho. Então, relembrando, heptagonal 7 lados, achamos o ângulo central, que é 51, porque a gente precisa desse ângulo para utilizar nesta formulinha, que a gente revisou, tá lá na nossa tabelinha, tá? Então, L ao quadrado é igual a 2R, que multiplica 1 menos cosseno de alfa, 51. Fizemos as substituições, o raio 2, calculamos bonitinho, deu 1,8. Como a área de heptágono não tem uma fórmula bonitinha, igual de quadrado, enfim, de triângulo, a gente sabe que a área é semiperímetro vezes apótema. Semiperímetro é metade do perímetro. O perímetro são 7 lados, então é 7 vezes 1,8. Porque a gente descobriu aqui 1,8, correto? 7 vezes 1,8 dividido por 2, que é metade, 6,3. Falta eu encontrar o apótema. Para eu encontrar o apótema, eu vou ter que usar Pitágoras nesse caso, porque ele não deu o cosseno do 25,5 graus, né? Então, calma aí. A área, vamos só botar aqui, é o semiperímetro, é o 6,3 vezes o valor da apótema que a gente vai descobrir agora, tá certo? Como? Vamos usar esse triângulo que ficou meio feio, mas vocês já fizeram várias vezes esse triângulo, galerinha. Então, ó, lembrando que aqui é o raio, que é 2, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é o apótema que eu quero descobrir, e esse pedacinho é exatamente metade do lado, não é isso? Que divide o lado em duas partes iguais. O apótema, quando desce, divide em dois lados iguais. 1,8 dividido por 2, isso aqui é 0,9.
Então, já que ele não nos deu o ângulo, a gente tem que recorrer a outro método de resolução, que é Pitágoras. A hipotenusa é o 2, então 2 ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais o 0,9 ao quadrado, que é 0,9. 2 ao quadrado é 4. Esse 0,9 vai passar para o outro lado, diminuindo 0,81 igual a A ao quadrado. 4 menos 0,81 é 3,19, que está muito parecido aqui, hein, galera? Eita ferro. E eu vou tirar a raiz para descobrir, que vai dar aproximadamente a mesma coisa, já que a gente está aproximando todo mundo, né? Então, 3,19, quando eu tiro a raiz, dá exatamente 1,78. Então, vamos colocar 1,78, só para ficar um pouquinho diferente, né? Então, o lado e o apótema têm quase o mesmo tamanho no heptágono. Que legal, né? Não sabia disso, não. A diferença é muito pequena, gente. Aqui deu 1,788 e aqui 1,786 na minha calculadora, tá? Então, você vê que é muito mesmo bem, praticamente igual, né? Quase um triângulo equilátero, né? Afinal de contas, o hexágono é um triângulo equilátero, né? Então, o heptágono, a diferença é bem pouquinha. Vamos substituir aqui 1,78, multiplicando 1,78 por 6,3, nós encontramos 11, então, a área vai ser 11,214 centímetros. Opa, ficou ruim aqui. Quadrados. 11,2, né? A gente pode arredondar aí. Essa questão, assim, por ter muito quebradinho os números, fica até ruim de ter uma precisão, né? Mas, como ele falou aproximadamente, às vezes nessa questão que eu peguei acho que de um vestibular, né? Ele deve, como é que fala? Aproximar mesmo, assim, fica entre 11 e 12, fica entre 12 e 13, ele vai perguntar tipo isso, entendeu? Beleza? Principalmente porque a gente não tem calculadora nessas provas, então a gente faz essas aproximações. Então, ele nunca pede um valor exato quando é assim, tá bom, gente? Bom, esse pode se considerar uma das questões mais difíceis, porque envolve vários cálculos diferentes e muito quebrados, inclusive essa formulinha do lado que já dá um pouquinho mais de trabalho mesmo para lembrar, né? Mas ficamos por aqui. Gente, qualquer outro exercício que vocês encontrem, se tiver tido alguma dúvida, né? Seja da lista ou seja de qualquer outro material que vocês tenham, não se esqueçam de mandar mensagem, tá bom? Afinal, tá acabando aí, ó. Que a gente mais quer que vocês se saiam muito bem na nossa Beijo, fica com Deus. Até a próxima aula. Nossa última aula, que nós vamos revisar áreas. Tchau, tchau, galera.